Um dos principais pontos fracos dos alunos que fazem o Enem é a argumentação, que é avaliada na competência 3. Vem comigo entender seus pontos fracos e torná-los pontos fortes. Rumo ao 1000. Na grade de correção do Enem, na competência 3, consta o seguinte texto: selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Mas esse tanto de palavra serve para dizer uma coisa muito simples. Na competência 3 eu avalio a sua qualidade de argumentação e projeto de texto, ou seja, quão bons são os seus argumentos e o quanto você planejou a sua argumentação. Um dos aspectos mais importantes para a competência 3 é a utilização dos chamados marcadores de opinião e modalizadores. São aquelas palavras que deixam explícita a sua opinião, o seu posicionamento. Ou seja, como é um texto dissertativo argumentativo, você deve caprichar na utilização de adjetivos, advérbios, conjunções, substantivos que mostram um posicionamento, por exemplo, problema, ou até mesmo verbos. Os indivíduos são bombardeados pela indústria publicitária. Quanto mais marcadores de opinião, mais opinativo, argumentativo o seu texto é. Quando a gente estava conversando sobre a competência número 2, eu já te adiantei que ela influencia na competência 3. Mas a competência 3 também está relacionada à competência 5. Por quê? Eu preciso avaliar a coerência da sua proposta de intervenção, que é avaliada na competência 5 e que a gente vai ver nas aulas futuras. Ou seja, se você na sua conclusão resolve um problema que não foi apresentado no desenvolvimento, isso não é um problema da proposta de intervenção, é um problema de projeto de texto. Então o desconto vem na competência 3. Então tá, o que é a competência 3? Ela avalia a sua capacidade de elaborar um texto que apresente claramente uma ideia a ser defendida e os argumentos necessários que justifiquem essa posição assumida em relação à temática que está na proposta de intervenção. Além de avaliar esse aspecto, é avaliado também o projeto de texto, ou seja, esse planejamento prévio à escrita. Eu preciso ler o seu texto e perceber que você já sabia os argumentos que apresentaria antes de começar a escrever. Além do projeto de texto, a gente também avalia a capacidade de defender um ponto de vista acerca do tema, ou seja, a sua capacidade de desenvolver a sua tese. Essa tese vai ser comprovada por meio de argumentos. O que é um argumento? É um conteúdo textual que, por meio de uma estratégia argumentativa, fundamenta, embasa, sustenta a tese. Nos últimos tempos, tem sido um ponto de desconto entre os alunos o critério de autoria. O seu texto precisa ser autoral. O que isso significa? O seu texto precisa ter argumentos próprios, externos à coletânea, em uma estrutura exata e original. Gente, original entre aspas, tá? O seu texto não precisa ter argumentos dos quais ninguém falou. O que acontece no Enem é a penalização das chamadas fórmulas textuais, ou seja, aquelas estruturas frasais que parecem muito decoradas e que no final das contas são vazias semanticamente. Se o seu texto tem esses indícios de fórmulas textuais, significa que não há autoria, e aí eu preciso tirar ponto na sua competência 3. Ou seja, nada de decorar frases prontas, desenvolva argumentos próprios, autorais, externos à coletânea e externos a essas fórmulas, a esses formulários, quase como se você preenchesse um formulário de inscrição no vestibular. Detalhadamente, quais são os critérios de correção dessa competência? Primeiro, coerência. O que é a coerência? É a relação de sentido entre os argumentos do seu texto. Você não pode afirmar algo no primeiro desenvolvimento e se contradizer no segundo. Além disso, a gente avalia também a precisão vocabular, a seleção dos argumentos e do vocabulário. Você precisa usar diferentes estratégias argumentativas ao longo do texto. Essa diversidade de argumentos é avaliada. É por isso que é interessante tentar usar no texto exemplificação, alusão histórica, alusão filosófica, apresentação de dados e explicações, de modo que você mostre para o corretor que você é um argumentador mais maduro,
porque você consegue abrir mão dessas fórmulas prontas, esses textos muito amarradinhos, em prol de um texto que é seu, em que você selecionou os argumentos a partir do seu conhecimento de mundo. Nesse sentido, a gente avalia a sua redação também no que diz respeito à chamada progressão temática. A progressão temática deve ser adequada ao desenvolvimento do tema, revelando que a sua redação foi planejada e que as ideias desenvolvidas são pouco a pouco apresentadas em uma ordem lógica em que um argumento conduz ao outro. Nesse sentido, é necessário também uma coerência, não apenas interna, mas em relação ao mundo externo. É necessário uma certa adequação entre o conteúdo do texto e o mundo real, ou seja, nada de argumentos absurdos. E aí, o que diz o manual do participante? Ele diz assim: é necessário avaliar a pertinência dos seus repertórios, selecionar os argumentos mais adequados em relação à temática e ao seu ponto de vista. Mas não adianta simplesmente jogar os argumentos na redação. Você precisa relacioná-los, organizá-los de uma maneira clara e estratégica. Só que não adianta também organizar. Você precisa se apropriar desses argumentos, mostrar como eles contribuem para a sua tese, que é o que eles chamam de interpretação. Você precisa interpretá-los, desenvolvendo-os para uma efetiva defesa do ponto de vista. Nesse sentido, é necessário que você escolha entre as informações da coletânea e o seu repertório. É necessário um certo balanço. Leia a coletânea, se inspire nela, mas transforme isso em argumento próprio. Se for necessário, no máximo, faça uma paráfrase. O que eu estou interessada é no seu argumento e não numa cópia meio burra dos elementos da coletânea. Segundo o manual do corretor, é necessário também encadear, articular as ideias, fazendo avançar o texto. Nesse sentido, é necessário hierarquizar as informações. Utilize, por exemplo, conjunções como primeiramente, posteriormente. Além disso, você precisa aplicar os argumentos ao tema, escapando dessa mera reprodução de informações. Cuidado para o texto não ficar excessivamente expositivo. Esse texto, gente, precisa explicitar que foi pensado e organizado antes mesmo de ser escrito. É necessário que você mostre que há um projeto de texto. Eu já te ensinei mais ou menos como é que faz um bom projeto de texto quando na aula da competência 2 eu falei sobre a tese. A tese é um grande enredo do desenvolvimento. Se você cumpre no desenvolvimento os argumentos que estão na tese, eu garanto que você tem um projeto de texto. Ok. E como que é avaliada essa competência? A partir, basicamente, de 3 quesitos. Se você consegue fundamentar a sua tese, que foi apresentada lá na introdução, se ao fundamentar essa tese você revela que fez um projeto de texto e se o seu projeto de texto é apresentado de forma organizada e autoral, com argumentos próprios. E é aí que a gente chega aos 5 níveis de proficiência da competência 3. Primeiro nível de proficiência, nível 5, corresponderia a 200 na competência 3. Significa que você apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto de uma maneira consistente, fundamentada e organizada, e que você tem uma autoria, defende um ponto de vista. Ou seja, o seu texto ele é bem organizado, ele tem um projeto de texto estratégico com poucas falhas, ou seja, tem poucos buracos argumentativos. O nível 4, que seria o 160, apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema de forma organizada, só que com indícios, sinais de autoria em defesa de um ponto de vista. É aí que a maioria dos alunos peca. Às vezes, os alunos têm aquelas frases prontas, decoradas e colocam na argumentação. Normalmente, esses alunos que têm argumentos até bons, mas que parecem não ser próprios, parecem ser decorados, eles tiram no máximo 160 na competência número 3. O nível 3, que seria o 120, apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, mas esse texto não extrapola a coletânea. O texto se limita aos argumentos apresentados nos textos motivadores, e a argumentação é pouco organizada, há contradições, há argumentos que se negam dentro, principalmente, do desenvolvimento. Já o nível 2 também tem informações, fatos ou opiniões relacionados ao tema, mas os textos são desorganizados, contraditórios e limitados à coletânea. Em geral, é um texto em que parece não haver um projeto de texto. A impressão que dá é que o aluno simplesmente saiu escrevendo, sem planejar a sua argumentação.
O nível 1, que corresponde ao 40, e o nível 0, que corresponde ao 0, é um texto que não faz sentido. Ele é incoerente, ele beira a incompreensibilidade. Nesse caso, é um problema seríssimo, que pode até conduzir a um 0 na redação. Caso você tire 0 ou 1 na competência número 3, é importantíssimo que você revise as características do texto dissertativo argumentativo. E quais são os erros mais comuns nessa competência? O primeiro erro é, na verdade, um erro que está entre a competência 2 e a competência 3. São os alunos que tangenciam o tema. Ou seja, se você não fala exatamente de surdo, se você fala no geral de pessoa com deficiência, mesmo que a sua argumentação seja maravilhosa, ela não é suficiente. Outro erro muito comum e que toca as competências 2 e 3 é a ausência ou a implicitude da tese, o que revela que não há um projeto de texto organizado. Esses são os erros que ficam no meio das duas competências, mas existem erros que são puramente de competência 3. Vamos dar uma olhada neles? Bom, erro tipicamente da competência 3. Os argumentos pouco organizados, é o que eu chamo de argumento solto. Você simplesmente solta uma opinião, mas não articula isso com o resto da sua argumentação. Normalmente, esses argumentos não são fundamentados. Você não mostra por que você está certo, o que te levou a formular aquele posicionamento. Nesse caso, é frequente que o aluno use clichês e argumentos superficiais, retirados do senso comum, retirados dessas opiniões cotidianas não muito aprofundadas. Acontecem também os argumentos circulares. O Brasil é violento porque é desigual, o Brasil é desigual porque é violento. Por último, não é muito comum entre os meus alunos, mas pode acontecer, é a questão da subjetividade, se deixar levar pelos argumentos, pela emotividade na discussão. É quando você opta por argumentos do tipo, é um absurdo que ainda haja violência doméstica no Brasil. Ok, mas por que é um absurdo? Como é que você me prova que ainda existe violência doméstica? Da onde que ela vem? Ou seja, é necessário sempre fundamentar para não parecer subjetivo, como se você estivesse tirando um argumento da sua cartola. E aí, como me sair bem na competência 3? Primeira dica, já falei dela 1 milhão de vezes nesse curso, não canso de falar. Faça a paráfrase do tema. Ache as palavras-chave, faça o vocabulário das palavras-chave para garantir o atendimento completo e exato ao tema. Além disso, é importantíssimo, eu diria que é até obrigatório, fazer um esqueleto geral de toda a redação antes de começar a escrever. Determine qual é a estratégia de introdução, qual que é o tipo de tese, quais são os 2 tipos de desenvolvimento e a sua proposta de intervenção antes de escrever. Ao planejar o texto, você deve escrever a tese de maneira detalhada e revisar essa tese ao longo de todo o processo de escrita, de modo que você garanta que todo o seu desenvolvimento é coerente com essa afirmação inicial que está na introdução. A retomada constante dos elementos da introdução ao longo do desenvolvimento garante esse projeto de texto, principalmente se você usar uma outra área do conhecimento na introdução. Retome no desenvolvimento para que pareça que você já sabia que ia fazer isso quando planejou todo o seu texto. Truque do sanduíche. Você vai se lembrar de mim na hora do almoço, na hora do lanche e na hora que você tirar 1000 na redação do Enem. Todo argumento bem desenvolvido é um sanduíche com 3 perguntas. O que, por quê e daí? Qual que é a ideia do o que, por quê e daí? O que é o que você defende? O seu argumento. Por quê? É porque você está certo. Faça uma fundamentação do seu o quê. Você tem exemplos? Você tem dados estatísticos, alusões históricas, citações filosóficas? O porquê é, portanto, a informação que sustenta a opinião que está lá no o quê. Por fim, e daí? Aonde você quer chegar com esse argumento? Qual é a conclusão desse argumento? Qual é o fechamento desse argumento? Se você responde o que, por quê e daí em todos os seus desenvolvimentos, eu tenho certeza que o seu texto tem um projeto de texto e tem uma fundamentação adequada. Separei para vocês um exemplo de desenvolvimento de uma ex-aluna minha que usa a técnica do o que, por quê e daí. Vamos analisar o desenvolvimento dela? Bora lá!
Nessa conjuntura, é necessário destacar as principais relevâncias de se garantir aos surdos a plena formação acadêmica. A aluna começa com essa frase mostrando o quê. O que ela quer provar? Garantir aos surdos a plena formação acadêmica é relevante. Aí agora eu tenho que perguntar para ela assim, por que é relevante? E aí ela usa uma citação para fazer o porquê, a fundamentação. Ela cita a Hannah Arendt, ela diz assim: segundo Hannah Arendt, em sua teoria sobre o espaço público, os ambientes e as instituições públicas, inclusive as escolas e as faculdades, têm que ser completamente inclusivas a todas do espectro social para exercer sua total funcionalidade e genuinidade. A Hannah Arendt não estava falando sobre desafios na formação educacional dos surdos no Brasil, concorda? E aí ela vai fazer o e daí. Para introduzir o e daí, ela começa com o advérbio analogamente. Ela torna esse repertório sociocultural produtivo e fecha o parágrafo. Ela diz assim: analogamente, para atuarem como aparato democrático, tais instituições devem ser preparadas e devem garantir o espaço e a educação para os deficientes auditivos, constituindo assim uma sociedade diversificada, tolerante e genuína. Observem o uso da palavra assim, que é uma conjunção conclusiva, porque ela está fechando esse primeiro argumento. Só que essa aluna optou por fazer um segundo argumento e, por conta disso, ela usa um marcador de adição, que é o além disso. Continuando, além disso, outra importância é o cumprimento dos direitos à educação e ao desenvolvimento intelectual, assegurados no Estatuto da Pessoa com Deficiência e na Constituição Federal de 1988, que não discrimina o acesso à cidadania a nenhum grupo social, sendo, dessa forma, uma obrigação constitucional. Ou seja, a aluna usa o que é importante, é relevante garantir a educação a esses indivíduos, o porquê, por quê? Por causa da teoria do espaço público da Hannah Arendt e o e daí. O que a Hannah Arendt tem a ver com essa discussão? E ela ainda adiciona um outro e daí. Isso também é corroborado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência e pelo direito constitucional à igualdade e à educação. Sou puxa-saco mesmo, sou coruja dos meus alunos mesmo. O segundo desenvolvimento dessa aluna também aplica a minha técnica do sanduíche, também conhecida como o que, porquê e daí. Ela começa com o que. Contudo, observam-se algumas distorções para essa garantia educacional. Qual é o que dela? Há distorções. E aí ela precisa fundamentar que existam distorções. Ela vai me responder por que ela afirma isso. E aí ela continua. Infelizmente, os surdos são alvo de preconceito e são vistos erroneamente como incapazes. E aí ela continua no porquê. Ela vai fazer uma segunda fundamentação. Isso é frequentemente manifestado na forma de violência simbólica, termo do sociólogo Pierre Bourdieu, que inclui os comportamentos não necessariamente agressivos física ou verbalmente, que excluiriam moralmente grupos minoritários, como a pessoa com deficiência, exemplificados na colocação desses indivíduos em postos de trabalho menos valorizados e menos remunerados. O que é interessante é que ela faz o porquê e o e daí ao mesmo tempo. Ela cita o Pierre Bourdieu como fundamentação, como porquê, e logo em seguida ela já aplica o Bourdieu à situação dos surdos, ela já faz o e daí. Ou seja, o que, porquê e daí não precisam ser necessariamente períodos isolados. Você pode juntar duas dessas perguntas numa frase só. E ela adiciona mais um argumento para encerrar a discussão. Adicionalmente, nota-se que outra manifestação dessa violência é a falta de uma infraestrutura escolar de qualidade, com professores capacitados e com material adequado para garantir a devida formação educacional. E aí essa aluna é maravilhosa, morro de orgulho. Consequentemente, ela faz o desdobramento da situação problema. As vítimas dessa agressão simbólica, retoma o Bourdieu, tenderiam a se isolar, gerando, por exemplo, evasão escolar e redução da procura pela qualificação profissional e acadêmica por esses deficientes. Ou seja, o que, porquê e daí é uma estrutura básica que se encaixa em várias discussões e em vários temas. Cabe a você treinar essa estrutura. Bom, nesta aula a gente entendeu como é que a competência 3 é talvez a base de toda a argumentação da sua dissertação. Não se esqueça, é importantíssimo não apenas assistir às aulas, mas aplicar as técnicas que eu te ensino em textos reais.
Te vejo na próxima aula, a gente vai conversar sobre a competência número 4. Até!